Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Oi, Juninho, oi, Caio, sejam bem-vindos. Gente, eu tô sem meu tablet hoje, hein? Hoje vocês vão ter que me dar um help, porque eu estou sem o meu tablet, então eu não vou conseguir fixar os comentários, não vou conseguir banir a galera, então vou pedir a ajuda dos meus mods. Aí vocês fixem as perguntas, tudo mais, pode ser? Bom dia, Caio, bom dia, Juninho, bom dia, Domingas, Elizabeth, Vini. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Crise de ansiedade. Vamos falar de crises de ansiedade hoje, tá, pessoal? Quero primeiro, na verdade, pedir para vocês já irem curtindo essa live, então todo mundo junto ao mesmo tempo, curte bastante pra gente poder então trazer a temática de hoje, tá? Eu tô bem, tudo certo. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. Vini, obrigada por republicar. Gente, vamos todo mundo fazer igual o Vinícius? Fica apertando na tela durante um tempo e clica na opçãozinha amarela que aparece republicar. Veja quem consegue fazer isso para a gente poder começar, que agora a gente está começando mais cedo, né? Então é importante a gente fazer isso. Olha lá, a Ivone republicou. Oi, Jeff, bom dia. Acabei de chegar, Jeff. Você chegou exatamente na hora que eu cheguei. Obrigada pela rosinha e pelo heart. Republicado, obrigada. Quero aprender a mudar o meu pensamento, como sair da crise de ansiedade, Rose. A gente vai precisar fazer um tratamento adequado, né? Quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente tá falando de algo que vem aí como um sintoma do transtorno de ansiedade de fato, né? Pode ser isolado, mas também pode ser que aconteça muitas vezes. Então, por isso que é importante, assim, a partir do momento que você teve uma primeira crise, seja lá o que for, ou sintomas de uma ansiedade um pouco maior, é legal já buscar ajuda, né? É bem ruim, Ivone, é bem ruim ter. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, todo mundo curtindo essa live. Silvia Moraes, obrigada por me seguir. Bom dia, Flávia. Teve mais alguém que me seguiu? Quem que foi? JP Lobo, oi, tudo bem? Daiane, obrigada por me seguir. Oi, Alana. Oi, Hamilton. Oi, bom dia, André. Bárbara, obrigada por seguir. Ivone também. Galera, seguinte... Eu estou bem, Silvia. E você? Bom dia. Tudo bem? Seguinte, pessoal. Lid, obrigada por me seguir. Trouxe o tema de crise de ansiedade, só que tem algumas pessoas que acham que pode estar um pouco repetitivo. Só que o que a gente precisa entender, galera? Que os temas que eu trago aqui são temas que as pessoas mais sofrem com aquilo. Então, assim, vocês vão ver que vai ter alguns temas que eu trago que vão bater na mesma tecla? Vão. Não vou dizer que não vai, mas é porque é o que a galera sofre. Então, assim, a gente precisa trazer temas dentro da dor das pessoas, que é o que elas querem tirar dúvidas, o que elas querem saber. Então, às vezes a gente traz temas que as pessoas de fato não sofrem com aquilo, alguma coisa assim, e aí para elas não fazem muito sentido. E como a gente tá aqui psicoeducando, né, e trazendo as informações pra galera que assiste e acompanha, a gente vai ter que sim ser repetitivo. Então, vocês vão ver que algumas semaninhas aí, os temas eles vão se repetir. Claro que eu vou tentar mudar alguma coisa ou outra, mas de uma maneira geral vai se repetir, tá? Mas fiquem à vontade sempre aqui na live, tá bom? Quem chegou agora não esquece de republicar, então, apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela republicar. TDAH, TAG, depressão e ansiedade, acho que é o mais comum, sim. Inclusive, Juninho, da depressão, apesar de ser um tema muito comum, das últimas vezes que eu trouxe essa temática, a galera não aderiu muito, você acredita? Eu também pensei que a galera ia aderir, porém o pessoal não gostou muito não. E aí então eu falei, acho que a gente melhor focar nos da ansiedade mesmo, que eu acho que a galera gosta mais. Border também é bem legal, né, Alana? Eu vou trazer os transtornos de personalidade pra gente falar. Gente, tem muitas pessoas que acham que crise de ansiedade é você ser uma pessoa muito nervosa, né? Assim, crise de ansiedade é nervosismo demais. Não é nervosismo demais, tá? A gente tá falando de um fenômeno psicológico que é extremamente complexo.
A crise de ansiedade é um fenômeno psicológico extremamente complexo. Sabe por quê? Porque o corpo e a mente, eles entram em estado de alerta ali tão grande, né? Toda aquela coisa que a gente já sabe, como se algo terrível fosse acontecer. E a gente percebe que é um sistema que acaba disparando isso e muita gente não consegue segurar, não consegue controlar. Então a pessoa ela começa a sentir todos aqueles sintomas. Então eu vou lá, começo a sentir o meu coração acelerando, começo a sentir falta de ar, vem uma sensação de que eu vou desmaiar. E o que é ruim de tudo isso? Que quando você tem esses sintomas, você começa a acreditar que aquilo de fato é um perigo. É um perigo, porque você sente isso no corpo, tá? Quem aqui já passou por isso? Tem alguém que tá assistindo a live que já passou por uma crise de ansiedade? Que já passou por aquele pensamento de, nossa, eu tô tendo um ataque cardíaco? Eu vou desmaiar? O que tá acontecendo comigo? Assim, mesmo sabendo que é ansiedade, você tem a impressão de que na verdade é alguma coisa mais séria. Mesmo que talvez, de fato, não seja alguma coisa mais séria. Olha lá, Pierre, importante cuidar disso, Pierre, tá? Muito importante cuidar. Olha lá, muita gente, eu tenho ansiedade antes do 5º dia útil, depois eu fico de boa, bem específica. Várias vezes, horrível, achei que estava sofrendo algum infarto, extremamente comum. Eu já passei por isso, não é fácil. Gente, eu vou falar pra vocês que de acordo com a psicologia, o que seria o transtorno de ansiedade, que é inclusive uma das coisas que causa as crises. Transtorno de ansiedade é o quê? É aquele momento que a sua ansiedade, ela não aparece só em momentos específicos, né? Ela não funciona só em momentos de risco. Não. Ela aparece em vários outros momentos que não precisariam aparecer. Entendeu? E isso acaba disparando a ansiedade, sendo que não era para ser assim. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai lá e ele interpreta situações como ameaçadoras, mas na verdade não são ameaçadoras, né? Às vezes, é sair de casa, entendeu? Às vezes é um sair de casa, às vezes é ver uma mensagem que demorou para ser respondida, às vezes é estar em público. Só que isso vem com uma intensidade muito grande, né? E aí o corpo ele vai reagir frente a frente aí com esse perigo, como se fosse isso de fato, tá? Tainá, a minha ansiedade só aparece quando eu vou na rua lá, tá vendo? E você percebe, Tainá, que ir na rua não era pra ser um extremo perigo? Por que a sua mente associou que sair pra rua é algo extremamente perigoso a ponto de me dar uma crise? Você entendeu? Kelly, eu tenho ansiedade e depressão. Horrível aceitar e ter ido buscar ajuda. É importante, Kelly, buscar ajuda. Completamente importante. Rafa, você não tem noção de como aprendemos com as suas lives. Obrigada, Juninho. Obrigada, viu? Pelo apoio, fico muito feliz. Sair de casa é uma luta. Cleia, então. Quem aqui já evitou alguma situação por medo de passar mal lá? Assim, o medo de sentir medo. O medo de ter uma crise lá. E aí você evita ir. Tem alguém que já fez isso? Manda um eu no chat. Deixa eu ver quantas pessoas já evitaram algo, ir a algum lugar. Beleza? É por conta de medo mesmo, de passar mal, medo de ter uma crise de ansiedade, medo de alguma coisa assim. Clara, bom dia, seja bem-vinda. Manda um eu no chat, gente, deixa eu ver. Dani, obrigada por me seguir. Bom dia, Clarinha, tudo bem? Ah lá, Cleia, Taninha, Elizabeth. Liz, obrigada por me seguir também, Liz, seja bem-vinda. Thay Martins, obrigada. Eu não gosto de sair de casa porque é o medo de acontecer algo comigo, tá vendo? Mas esse é o medo irracional, né? Porque quantas vezes a gente sai e não acontece nada, né? Então o seu cérebro ele já associou de uma maneira bem errada, mas ele acabou associando. E aí isso faz com que impacte de alguma maneira a sua vida, né? Oi, Rafa, tudo bem? Eu tô bem, tá? E você? Como eu faço pra saber se tenho transtorno de ansiedade generalizada? Tá, é a TAG. O diagnóstico a gente só consegue por um psicólogo. Então, assim, é legal você começar um acompanhamento psicológico, levar tudo que você sente, tudo que você passa, os sintomas que você tem ali pro profissional. E aí ele consegue, de fato, fazer ali uma hipótese diagnóstica pra você, mostrando se de fato é a ansiedade generalizada ou se é alguma outra coisa, tá? A gente vai precisar entender isso aí na clínica. Você vai precisar ir para um profissional da saúde mental. Ou psiquiatra também consegue. Eu evito ir até a casa do meu pai. Acho que vou passar mal no meio da rua. Ah lá, tá vendo? Eu estava muito mal esses dias e me deu muita vontade de tomar bebida alcoólica. O que pode ser?
Tava muito mal esses dias. Mal o quê? Como assim, Ari? Eu não gosto e não estou acostumada. Ari, o que pode ser? Não tem como a gente saber, tá? A gente precisaria entender isso de uma maneira mais profunda. Porque você só jogando essa frase aqui, como que eu vou saber o que pode ser, tá? Se eu não conheço o que você tá passando, qual que é a sua história, como é que é seu funcionamento emocional. Então, assim, Ari, mesma coisa que eu falei pro pessoal, terapia, galera, porque olha aqui o que o Caio colocou. A live é informativa. Então, aqui a gente não fica diagnosticando o que pode ser, é isso, é aquilo, não, tá? A gente preza muito pela ética aqui, tá? Bom dia, Juju. Sofri acidente de carro em 2005, desde então é bem difícil. Olha lá, tá vendo? Teve a questão de um trauma, né? Pessoal, quem tá aqui na live, vamos republicar todo mundo? Vamos ver quem consegue? Ó, vocês estão na tela do celular aqui, certo? Fica apertando na telinha, aqui no meu rosto, pode ser? Fica apertando, pressionando, aí vai subir algumas opções. Aí você clica na opçãozinha amarelo, que aparece republicar. Clica nela. Vê quem consegue fazer isso pra mim. Estou com medo, sinto inseguranças. Eduardo, legal também buscar ajuda profissional, tá bom, Edu? Porque inseguranças, medos, é algo que a gente consegue trabalhar na terapia, tá bom? Luluzinha, obrigada por me seguir. Olha lá, Elizabeth conseguiu republicar, Grego, Tainá, Juju, Kelly, Taninha, boa. Obrigada, meninas. Rose, Ivone, o Jeff, obrigada, Jeff. Rose, obrigada por me seguir. Boa, galera, isso aí. Estresse excessivo pode ser um sintoma de TAG? Estar muito estressada? Irritabilidade? Pode ser e pode não ser, tá? A TAG, ela se caracteriza mais com preocupações excessivas e persistentes em todas as áreas da sua vida. Irritabilidade e tudo mais vem mais como um sintoma secundário, só que a matriz, a raiz da TAG é mais caracterizado por preocupações excessivas e persistentes com todas as áreas da sua vida e pensamento catastrófico também, sempre no pior que pode acontecer, em todas as áreas da sua vida também, tá? Grego, obrigada por me seguir. Kelly também, muito obrigada. Bom dia, Jaine. Seja bem-vinda e obrigada por seguir também. Então, gente, foi o que eu falei. Quando você tá em alerta o tempo todo, que é o que a ansiedade faz, a pessoa, ela começa a se preocupar com o dia seguinte, né? Antes mesmo de dormir, eu já tô ali pensando no dia seguinte. Sabe aquela pessoa que vive em expectativa? Aquela pessoa que fica analisando cada situação? E quando vem a crise de ansiedade, o pensamento ele vira um círculo, que é qual? Eu não posso sentir isso de novo, né? Porque você tem medo de sentir de novo. Só que esse medo da crise gera mais crise. Então vocês entenderam? A gente vai precisar quebrar esse padrão, é um ciclo, acaba sendo um ciclo, tá? Às vezes a gente tenta controlar a ansiedade e parece que piora. Então, tá vendo como é importante? E vai entrar um ponto legal da gente falar aqui, gente, que a ansiedade, ela tem um impacto direto na forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Direto. Crise de ansiedade, a ansiedade em si, muda até a forma como a gente interpreta o mundo. As coisas que estão ao nosso redor, sabe? Pequenas coisas já viram algo extremamente doloroso, extremamente ameaçador, seja lá o que for. Aí vem aqueles pensamentos de tudo ou nada também, que é bem típico da ansiedade, aqueles pensamentos de eu nunca mais vou ser normal? Será que eu nunca mais vou ser normal? Então, assim, aqueles pensamentos que ficam o tempo todo ali na mente de vocês. Sim, Juju, pode fazer sua dúvida, fica à vontade. A gente vê o mundo como nada e todos os dias viram a mesma coisa, tá vendo? Então, por isso, a gente precisa buscar ajuda, né, KG? Meus moderadores, se vocês puderem me ajudar fixando algumas perguntas aqui, tá? Se tiver pergunta que eu não respondi, deixem fixado pra mim, que daí eu respondo o pessoal, tá bom? Se eu não tiver visto, porque eu tô sem meu tablet. Ele acabou a bateria, eu esqueci de carregar. Que legal, né? Como sempre. Não precisa não. Então, a terapia, ela vai ajudar, tá? Vamos lá, como é que a gente, no caso aqui, você precisa ouvir isso? O que seria? Gente, vocês precisam ouvir que, nesse caso, a ansiedade, ela tem tratamento, tá? A gente consegue trabalhar isso, principalmente na TCC, terapia cognitivo-comportamental, identificar os gatilhos,
ok? Reorganizar esses pensamentos catastróficos e outra, treinar o corpo de vocês a sair desse modo de ameaça. A gente consegue também, tá? A gente consegue também. Por isso a importância de buscar ajuda. Já acordo ruim com a expectativa ruim, lá, a Cleia trouxe. Cleia, você faz terapia? Quando minha psicóloga disse que eu... Bom dia, Thaís. Opa! Que eu não podia controlar todas as coisas, tudo mudou na minha vida. Não é, Ney? E a gente, parece algo simples, né? Mas é uma coisa que a gente não tem, assim, insight no dia a dia, né? Hoje mesmo acordei e não sei o que fazer, me sinto perdida. Então, KG, então é importante começar um acompanhamento. É muito importante, gente, porque vocês veem que vocês estão em sofrimento emocional, vocês sabem que vocês têm essa questão da ansiedade, só que vocês não tratam a ansiedade com o profissional que estudou para isso. O profissional da saúde mental que tem a ciência da psicologia para te auxiliar, né? E aí a KG perguntou aqui, ó, eu marquei psiquiatra, fiz certo? Olha, de verdade, sendo bem sincera, eu, de verdade, tá? Acredito que a partir do momento que você tá com sofrimento emocional, seja uma ansiedade, seja qualquer outra coisa, é legal você primeiro marcar com o psicólogo e depois, se o psicólogo entrar aí de acordo, fazer um encaminhamento pro psiquiatra. Sabe por quê? Porque psiquiatra é medicação. Tá? Psiquiatra, ele não vai ficar tratando a sua ansiedade no sentido das causas, pensamentos e emoções. Ele vai te informar um remédio. Ele vai te passar remédio. Tem muitas pessoas que buscam primeiro um psicólogo, começam um acompanhamento e com o acompanhamento psicológico já tem remissão de sintomas. Os sintomas já não aparecem mais e nem precisou de tomar medicação. Se você ir direto para o psiquiatra, você vai direto para a medicação. Então, será que não valeria a pena você tentar tratar os aspectos psicológicos antes e se mesmo com a terapia você continuar sentindo sintomas, você ser encaminhado para o psiquiatra? Tá? Acho que faz mais sentido. Mas beleza, marcou com o psiquiatra já é um começo. Mas assim, KG, não deixa de buscar ajuda profissional. Não deixa de buscar psicólogo. Tá bom, KG? Busca um psicólogo, seria bem importante. A KG perguntou se eu atendo online. Sim, eu faço atendimento online, né? Eu atendo de segunda a quinta, de manhã e de tarde, só que eu só tô com 2 vagas para psicoterapia, porque agora no final do ano, como eu vou entrar em recesso também lá perto do Natal, o horário da agenda apertou. Então eu só tô com mais 2. De resto eu já não consigo mais encaixar, tá? Então, se você quiser mais informações de como é a terapia comigo, é só você clicar nesse balãozinho amarelo aqui do lado do chat, essa setinha pra cima, clica nela e escolhe a opção terapia que você consegue mais informações, tá bom? Adriana, sou ansiosa e fico paralisada. Olha só. Adri, você faz terapia? Obrigada por me seguir. Exatamente, fiz 1 ano de psiquiatra sem psicólogo e não melhorou nada. Nossa, Jennifer, que péssimo, né? Porque você vê como é a importância de tratar a causa? Para procrastinação muito alta, o que você indica? Daniel, procrastinação, amigo, é uma coisa que pode ter muita coisa envolvida, né? A procrastinação, a gente acredita na TCC que ela vem de ela é um resultado de algum sofrimento primário ali, né? Então você procrastina por quê? Primeiro de tudo, é por perfeccionismo? Você procrastina por ansiedade? Por medo de errar, né? Então assim, vamos lá, você fica esperando o momento certo? Então assim, primeiro, pra gente saber como que trata uma procrastinação, primeiro a gente tem que entender por que você procrastina. Começo de tudo, tá? Por quê? E aí, entendendo por que você procrastina, a gente consegue fazer um tratamento adequado pra você, beleza? Gente, tem mais perguntas aí? Vocês viram mais perguntas? Quem que puder fixar pra mim, por gentileza? Letícia, obrigada por me seguir. Leomar, Kelly Santos, obrigada por seguir. Tive que ir para psiquiatra porque tive síndrome do pânico em 2015. Tá. Stephanie Viana, obrigada por seguir. Agora só com a psi já melhorou, que legal. Marina Batista, obrigada por seguir. Sou muito ansiosa e qualquer coisa me irrita, fico muito nervosa, sinto uma raiva absurda. É importante, então, verificar o porquê que isso acontece, né, Thaís? E Jaine, obrigada pelas rosinhas, Jaine, muito obrigada, tá?
O que fazer durante uma crise de ansiedade? Então, Milena, eu sempre falo 2 passinhos principais, tá? Claro que técnicas soltas não tratam a crise, a ansiedade. Mas na hora ali, é uma coisa que eu falo até para os meus pacientes, né? Eu, inclusive, acabei de postar um vídeo sobre técnicas do que você fazer durante a crise de ansiedade. Quem quiser ir lá ver, gente, tá no meu perfil, o último vídeo que eu postei. Eu acabei de postar falando sobre isso, beleza? Mas basicamente você vai precisar fazer a técnica de respiração, a técnica de atenção plena, que no vídeo eu explico como é que faz cada uma, se vocês quiserem ir lá assistir, tá lá. E aí eu expliquei como é que faz essas 2 técnicas, pra daí a gente conseguir voltar pro próprio corpo, tá bom? Bom dia, Zélia, seja bem-vinda. Eu fiz tratamento com psiquiatra e desmamei os remédios, mas essas crises estão voltando. Adriana, então, ó, aproveita que você já teve até o desmame das medicações e busca ajuda profissional, então. Começa a fazer uma terapia, beleza? Começa a fazer uma terapia, tá? Porque a terapia, ela vai ajudar nisso, a pessoa vai entender, a reconhecer os primeiros sinaizinhos de uma ansiedade patológica, e aí, consequentemente, ela reconhecendo os primeiros sinais, ela já consegue impedir que a crise escale. Vocês entendem? A gente consegue barrar. A gente recupera o nosso senso de segurança e começa a aprender a diferenciar o que é um perigo real e o que é uma coisa mais aqui do meu cérebro mesmo, um alarme falso. Parece algo bobo, gente, mas as pessoas não sabem disso. Elas não fazem. Então, assim, a gente ensina os nossos pacientes a fazer justamente isso, tá? Márcia, obrigada por me seguir. Gente, todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir para vocês não perderem as próximas, tá bom? Amanhã a gente vai ter o tema de tive um diagnóstico, e agora? Então, eu vou falar amanhã sobre esse tema. Tive um diagnóstico de tal transtorno, e agora? Tá? A gente vai falar disso. E quinta-feira a gente vai falar de dependência emocional e sexta-feira a gente vai falar de ansiedade generalizada. Então, a galera que tava perguntando de tag, aparece aqui sexta-feira que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Oi, Zulmira, seja bem-vinda. Eu tenho meses que não sei o que é dormir direito, olha lá, Nathalie. E você tá em terapia ou não? Não, né? Antunes Reis, bom dia, eu sou borderline, me sinto um vazio, uma tristeza, mesmo fazendo terapia e tomando medicação. Tá, um vazio é muito característico do transtorno borderline, né? Até questões de identidade. Antunes, deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que você tá em terapia? Débora, obrigada por me seguir, viu? Júnior, obrigada também. O que você me indica? Tomo remédio para ansiedade, mas não está resolvendo. O que eu te indico? Psicólogo, tá? Só remédio, Juju, foi o que eu falei pra galera aqui. Vamos tratar as causas, pessoal. Só medicação. Júnior, obrigada por me seguir. Qual a melhor forma de tratar a agorafobia? Agorafobia. O horário da live vai ser às 9 da manhã, tá bom? Gente, agorafobia. Vocês sabem o que é agorafobia ou não? Vocês sabem o que significa agorafobia? Coloca sim ou não no chat pra mim quem sabe o que é agorafobia. E quem não sabe, coloca não pra mim, deixa eu ver. A Vanusa não sabe, o Juninho também não. Não? Agorafobia, ela tá dentro dos transtornos de ansiedade. E ela vem muito do pânico, tá? Assim, ó, quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, a gente fala como se fosse uma escadinha, tá? Tem os degraus ali. E assim, a agorafobia é um momento em que, né, uma pessoa, ela passou pelas crises de ansiedade, inclusive, ela passou pelas crises de pânico, ataque de pânico, e ela chega ali na questão da agorafobia. Agorafobia é aquela pessoa que tem um medo, um pavor, um pânico de sair de casa, pisar o pé para fora de casa, da porta. É isso, mas é um pavor assim, é uma fobia, o próprio nome já diz, é paralisante, a pessoa ela não consegue pisar o pé na calçada. Tem um filme muito legal que chama A Mulher na Janela, é isso? Será? Deixa eu ver aqui se é isso. A Mulher na Janela tem na Netflix, ele mostra
É isso mesmo. A Mulher na Janela, é um filme de 2021 em que mostra uma mulher que ela tem agorafobia. É um filme bem legal pra galera que gosta de psicologia, tá? Porque tem psicologia, tem mistério, é um filme bem legal. A Mulher na Janela, fica aí a indicação, que fala justamente da agorafobia. Bem legal esse filme, tá bom? Então é isso. E como que trata então a agorafobia, né? A gente vai precisar, na real, então, primeiro, Jennifer, procurar um psicólogo junto com um psiquiatra, tá? Vai precisar da equipe multidisciplinar. E a gente vai, além da terapia ali, né, no processo terapêutico, vai precisar também fazer a questão da técnica de exposição gradual. Todo tipo de fobia a gente trata com técnica de exposição, tá? Então a gente tem que ir pra prática nas fobias. E aí a gente vai fazendo a exposição gradual, mas claro, tem que pegar o caso, entender, tudo bonitinho, tratar ali para começar a exposição no seu tempo, tudo certinho, tá bom? Bom dia, Ana, bom dia, Leal. Débora, obrigada pela rosinha. Que bom, Domingas, fico muito feliz. Thay, a dependência emocional pode ter relação com a ansiedade? Dependência emocional tem relação com a ansiedade? Deixa eu perguntar pro pessoal. Pessoal, o que vocês acham para a pergunta da Thay? Contem para mim. Sim ou não? Dependência emocional pode ter relação com ansiedade ou nada a ver? Qual que é a opinião de vocês? Joga sim ou não aqui para mim no chat. Deixa eu ver o que vocês acham para a questão de dependência emocional e relação com a ansiedade. Amor, presta o celular. Entra na minha live aí, eu vou tentar controlar por aqui. Ó, tá. Tiveram algumas pessoas que sim, algumas pessoas que não. Depende da situação. Então, ó, gente, eu vou acompanhar aqui pelo celular aqui do Gabriel, porque daí eu consigo dar uma atenção melhor aqui pra vocês, tá bom? Peraí, deixa eu só voltar onde tava. Peraí. Tá. Dependência emocional pode ter relação com ansiedade. Na real, Thay, elas podem estar correlacionadas. Elas podem. Não é uma regra, mas elas podem se encaminhar juntas. Por quê? Porque se uma pessoa, ela tem as questões ali principalmente ligadas à autoestima, a apego ansioso. Por que o nome já diz, né? Apego ansioso. Então pode ter sim uma relação com a ansiedade. Porque tem pessoas dependentes emocionais ali que só da pessoa, do parceiro, da parceira, acabar se distanciando um pouco mais ou tirando um tempo pra ele, você sente isso e você tem uma crise. Pode acontecer. Da pessoa ter uma crise de ansiedade por conta da dependência emocional. Pode acontecer sim, mas não é uma regra, tá? Vai depender de cada caso. Mas dizer que é impossível uma ter correlação com a outra, não, é muito possível na real, tá bom? Mi Moreninha, obrigada por me seguir, muito obrigada. Desde 2022, toma remédio pra dormir, a Terezinha falou. Terezinha, você faz terapia? Laila, me responde no privado, eu queria conversar sobre a minha tristeza. Laila, dificilmente eu consigo conversar na DM do TikTok. Sendo bem sincera, porque é muita gente. Então, assim, eu brinco que as pessoas só vão me ver na terapia. Fora da terapia vai ser difícil me ver. E na live. Agora na DM eu vou ficar devendo, tá? Jeff, os medicamentos regulam as substâncias do seu corpo, perfeito. E o psi trata as ideias que desregulam as suas emoções. Legal, perfeito, Jeff, é isso mesmo. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Oi, Ellen. É estranho demais, não consigo nem pedir iFood. Tem esse filme no YouTube? Selma, não sei se tem no YouTube esse filme, tá? Não sei, você vai ter que dar uma olhada lá. Deixa eu ver. E em questão do sono por causa da ansiedade? Calma aí, gente, teve uma pergunta antes da Vitória aqui, o Walter. Será que o Walter tá na live ainda ou ele já saiu? Walter, você tá na live? Ou você já foi embora? Se você já estiver indo embora, a gente dá uma atenção pra galera que tá aqui.
Ah, ele tá na live. Gláucia, eu indiquei pra eles o filme chamado A Mulher na Janela, fala sobre agorafobia. A galera que gosta de psicologia, é um filme bem legal. Nossa, gente, se eu fosse indicar filme pra vocês, eu tenho 1 milhão que mostram a psicologia atuando. Tem A Ilha do Medo com Leonardo DiCaprio. Nossa, esse filme é maravilhoso, A Ilha do Medo. Tem um plot twist. A galera que gosta aí de mistério fala muito da mente, dos traumas inconsciente e tal. Tem um outro filme também que chama Fratura. Vocês já ouviram falar? Fratura é muito bom também, tá? Tem um filme chamado Mínimo para Viver, que fala de transtorno alimentar, anorexia e bulimia. Muito bom também, o Mínimo para Viver. Nossa, eu tenho uma lista. Eu acho que vou fazer um vídeo só indicando filme, com certeza, porque temos muitos. Tá? Vamos responder o Walter. Walter, questão de sono por causa da ansiedade. Walter, é o seguinte, a alteração no sono e a alteração no apetite é muito comum quando a gente está com algum tipo de sofrimento emocional, tá? No caso, tem de 2 ou 1, né? Ou aquela pessoa que não come nada, então assim, o apetite some quando tá ansioso, não come nada. Quem é esse pessoal que não come nada? Nada quando tá ansioso. E tem as pessoas que comem demais, que tem compulsão alimentar, come pra caramba. Questão do sono é o mesmo esquema. Tem a galera que não dorme, que começa a ter uma insônia por conta da ansiedade, e tem uma galera que dorme em excesso, pra fugir mesmo do sentimento, né? Pra fugir da sensação. Então a pessoa dorme pra caramba. Então assim, Walter, entre um e entre outro, de qualquer maneira, vai precisar do acompanhamento profissional, tá? Vai precisar do acompanhamento psicológico. Vamos lá, vamos para responder aqui a Vitória. Eu tinha muita crise de ansiedade na escola, melhorei bastante. Teve um dia que até tive. Nossa, e agora você tá bem melhor, né, Vi? Porque durante uma crise, mesmo tentando se acalmar, o desespero parece impossível de controlar. Yasmin, porque dentro de uma crise de ansiedade, a gente tem muito medo de perder o controle. O medo de perder o controle. Medo de enlouquecer. Você já ouviu falar disso? Tem muita gente que tem medo de enlouquecer, medo de perder o controle. Porque durante a crise, a gente sai do nosso corpo. A gente não consegue voltar para o momento presente. A crise, ela assusta. Por que vocês acham que tem gente que tem medo do medo? Porque crise de ansiedade assusta. Assusta. É sintoma, você sente no seu corpo. E a gente não tá falando de algo na sua cabeça. Ah, é da sua cabeça. Não é da sua cabeça porque o seu corpo tá sentindo. Então, isso assusta. Por isso que bate um desespero. Por quê? Porque deu a crise, você sentiu o sintoma, deu um desespero e aí você tem medo de perder o controle. Ou seja, esse ciclo a gente quebra fazendo algumas técnicas que inclusive tem lá no meu perfil, que eu acabei de postar um vídeo falando sobre as técnicas que você usa na ansiedade, ó. Vão lá no meu perfil, ó, quem quiser assistir, vai no meu perfil aqui, tem aqui, ó, o vídeo que eu postei, ó. Isso pode salvar a sua cabeça em uma crise de ansiedade. Foi o último vídeo que eu postei. Vai lá, porque nele eu descrevi literalmente o que fazer nesse momento de crise. Então, se você quiser ir lá assistir, já fica o convite. Léo, obrigada por me seguir, Léo. Seja bem-vindo. Vamos ver o que mais vocês disseram aqui, ó. Bom dia, Rejane. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Luiz. Eu não gosto de lugares cheios. Bom dia, Margarida Pereira. Tem pessoas estar nervosa e estressada afeta outra pessoa? Sim, Flávia, as emoções elas são contagiosas. Eu sempre falo que as emoções são contagiosas. Margarida, não consigo superar um luto de um relacionamento. Como fazer? Tá. Margarida, você tá aqui na live ainda? Ou você já foi embora? Conta pra mim. Bom dia, Dani. Questão de medicação eu não falo, tá? Eu não sou médica, Dani. Eu posso falar questões psicológicas, mas de medicação não. Vou ficar devendo. Então, Margarida, não consigo superar um luto de um relacionamento. Vamos lá. Primeiro, faz quanto tempo que você terminou, né? Porque o luto simbólico, o luto de um relacionamento, é algo muito subjetivo, tá? Então, assim... Segundo, essa questão de não conseguir superar significa o quê? Porque assim, gente, estar triste, estar sentindo a ausência, estar sentindo falta, estar sentindo saudade, não é sinônimo de não superação.
Então, assim, o que seria esse não superar? Começa por aí também, tá? E se tiver muito difícil sozinha, o que fazer? Começar uma terapia, então. Simples assim, tá? É importante você começar um acompanhamento se for o caso. Ah, então tá recente. Então, Margarida, marca uma terapia. Se você vê que tá difícil sozinha, não tem problema nenhum também. Você começar um acompanhamento. É normal sonharmos com algum problema que estamos passando? Aconteceu comigo essa noite. Sim, Leal, até porque o seu cérebro, ele tá, como é que se diz? Gastando uma energia com aquilo, né? Querendo resolver. O nosso cérebro, ele odeia pendências. Vou falar pra vocês que o nosso cérebro, de verdade, a neurociência já explicou muito isso pra gente, que o nosso cérebro, ele odeia pendências. Tudo que tá pendente, o nosso cérebro quer resolver. E isso pode sim aparecer por sonho, por preocupação, por pensamento. Você acha possível relacionar com uma pessoa TAB tipo 2? Claro que sim, Nil, por que não? Qual o seu conselho para dependência emocional? Mia, a gente vai falar de dependência emocional na sexta-feira, aparece aqui. Com quem eu trato traumas de infância? Rodrigo, uma psicanálise seria legal, hein? Seria legal. Bom dia, Lucas. Eu, quando tô em crise de... O quê? Dá vontade de correr. Mudou o horário das lives? Sim, agora eu tô às 9 horas da manhã. Por que a pressão sobe em uma crise de ansiedade? Boa pergunta, Almeida. Achei legal sua pergunta, tá? Gente, vocês acham que é comum a pressão subir dentro de uma crise de ansiedade? Sim ou não? Ou é raro? Quem acha que é comum a pressão subir em uma crise, coloca sim. Quem acha que é comum? Quem acha que não é comum, coloca não. Deixa eu ver. O cafezinho tá aqui, Juninho, você tinha perguntado, né? Sim ou não, gente? É comum? A Vivian colocou que não, a Rose colocou que não, a Lucilene também colocou que não. Algumas outras pessoas falaram que é comum. E na real, é comum? Claro que sim. Gente, o que é a ansiedade? Que foi o que eu falei pra vocês? O seu corpo, ele tá se preparando pra fuga. Modo de luta ou fuga. Se eu tô me preparando pra lutar ou pra fugir, o meu corpo, ele precisa responder pra eu conseguir dar conta de lutar ou fugir. Consequentemente, alerta de perigo, olha lá o que o Nil colocou. Alerta de perigo vai fazer o seu coração bombear mais sangue para o corpo todo. Então, consequentemente, vai aumentar os batimentos e vai sim aumentar a pressão. Isso é biologia, tá? Então, assim, é muito comum sim que a pressão ela aumente por conta de você estar em uma ansiedade elevada. Com toda certeza, tá bom? Respondida então. Tá, temos mais perguntas? Acho que não, né? Tá. Bom dia, Ana Paula, psicoterapeuta, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês acham que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que acontece, o que realmente acontece dentro da gente na crise de ansiedade? Ou a gente pode pular essa parte? O que vocês acham? Será que a gente fala do que realmente acontece dentro da gente ali na hora da crise? Ou a gente pula? Sim ou não? Joguem aqui pra mim. Meu marido fica muito estressado, sem interesse, sem motivo. Tá. Tá, você tá em acompanhamento? Vamos falar sobre então, gente. Porque vamos lá, ó. Tem muita gente que acha que crise de ansiedade, ela começa já quando tá no corpo. Mas na verdade não, ela começa antes, tá? A nossa crise, ela começa no pensamento. Então, o que acontece dentro da gente? É isso que eu vou falar. Não, a crise, ela não só acontece no corpo, já no pensamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa que ela sentiu algo mínimo dentro dela. Então, ela sentiu um aperto no peito, ela sentiu um calorão, um calor repentino, uma leve tontura, sei lá. E aí, em fração de segundos, o cérebro, ele já interpreta como um perigo. Então, já vem o pensamento. E, gente, não é consciente, é automático, tá? Já vem o pensamento na hora. A mente já fala pra você, tem alguma coisa errada, você tá em risco. O pensamento é esse. Tem alguma coisa errada, você tá em risco. E aí, a partir disso,
A partir do pensamento, o corpo ele entra em alerta. Vocês entenderam que começou no pensamento? Já aconteceu isso com vocês, de vocês pensarem, nossa, começou. Só que você nem sabe exatamente o que começou. Você só vem um pensamento de começou. Caraca, que saco. Já era, começou. Aí você já sabe. Aí o corpo ele já assumiu o comando, né? Então vocês viram. O pensamento veio primeiro, o corpo assumiu o comando. Quando o corpo assume o comando, vem os sintomas, que são todos os que a gente já tá falando. Coração, respiração, ar não tá entrando direito, boca seca, tá? Visão meio embaçada, tem gente que tem. Formigamento nos braços, nas mãos, no rosto, nas pernas, né? Então assim, e aí o seu corpo tendo todos essas sensações físicas, consequentemente você acha que está acontecendo alguma coisa séria. E quanto mais a gente tenta voltar ao normal na hora da crise, mais o corpo reage. Então assim, às vezes a gente tenta respirar fundo, parece que piora. Às vezes a gente sente a perna fraca e acha que vai desmaiar, enfim. Então a mente desesperada, ela interpreta essas situações em cima do medo, tá, gente? Em cima do medo, com muitos pensamentos ali. É nessa hora que muita gente acha que tá perdendo o controle. Lembra que eu falei da questão de medo de perder o controle? Que eu falei pro pessoal aqui? É isso. Medo de perder o controle. Mas na verdade o corpo ele tá tentando te manter ali. Fora de contexto, né? Então, resumindo, aí a gente pensa, durante um tempo, a crise de ansiedade, vocês podem ver, uma pessoa que tem crises atrás de crises, chega uma hora que não precisa nem de gatilho externo. O corpo, ele lembra da última experiência, aí ele associa a sensação e aí dá crise. Então assim, às vezes nem tem gatilho, entendeu? Às vezes é um registro do corpo. Então, o que a gente precisa entender? Na terapia, é isso que a gente vai fazer também. Primeiro, aprender a respirar e identificar os gatilhos internos, não externos, mas internos. Entender esses pensamentos automáticos, porque muitas das vezes tem pensamentos automáticos. E treinar o corpo, tá? Treinar o corpo ali a reconhecer aquelas sensações e fazer as técnicas ali aplicadas na hora, tá? Já vou puxar a pergunta aqui da Maria Clara, que ela disse que é enfermeira, muito bom, profissional de saúde também, e vemos muito isso na emergência, né? E Maria Clara, na hora ali, é sempre praticar a técnica de atenção plena aos pacientes que chegarem lá, porque como eles têm essa questão de sensação, né, de perder o controle, é legal você ajudar o paciente a voltar para o momento presente. Tem uma técnica chamada técnica dos 5 sentidos, eu gosto bastante de fazer e você pode fazer ali com os pacientes que chegarem na emergência, que é aflorar, né, os 5 sentidos dessa pessoa. Então, usar mesmo, visão, né, fala aqui para mim 5 coisas que você tá conseguindo ver, fulano. 5 coisas que você tá conseguindo ver. E aí ela vai começar a nomear. Eu tô vendo a enfermeira ali, eu tô vendo o paciente com uma blusa azul, com tênis e tal. Começa a descrever. Parece algo bobo? Pode até parecer, mas não é, porque ajuda o seu cérebro a mudar o foco e a aguçar os 5 sentidos. Então assim, no caso, Maria Clara, tanto a técnica de respiração quanto a dos 5 sentidos é bem legal a curto prazo, tá bom? Porque você vai ajudar a pessoa a voltar pra cá. Porque ela se perde, ela vai, né? Então, sentir o chão, sabe? Sentir o chão é muito importante ter essa questão dos sentidos. E eu que não penso em nada, mas sinto sensação de medo o tempo todo, onde vou começar a tremer e suar. Sensação de medo o tempo todo, né? Um medo excessivo. Terapia também, tá? Esqueço até de perguntar. Obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu, gente? Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, segue para acompanhar meus conteúdos. Fico feliz que vocês vejam sentido na live, sentido nessa psicoeducação, né? É importante. Ter pensamentos excessivos, pensamentos ruins de coisas, podem desencadear a crise. Ter pensamentos excessivos e ruins,
Sim, podem desencadear, né? Eu tive crise de ansiedade muito forte, aí todo mundo dentro da minha casa entrava em pânico comigo. Ah, então, esse é um ponto, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar, a gente não sabe como ajudar, né? Então isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, por isso que eu acho importante a gente fazer essa psicoeducação, porque tem pessoas que não sabem lidar, né, com alguém tendo uma crise de ansiedade na sua frente. Então assim, de verdade, galera, tanto, igual eu falei pra Maria Clara, tanto técnica de respiração quanto a dos 5 sentidos é muito legal, tá? Eu já vi, por exemplo, eu já atendi, né, um rapaz que a namorada dele tinha crise de ansiedade, já faz tempo isso, tá? Faz um tempo já. E ele fazia ela literalmente tirar o chinelo, tirar a meia, pisar no chão, sentir o chão gelado e falava, ó, sente o chão, presta atenção. Ele trazia ela de volta. Sabe quando a pessoa te puxa? Porque na hora da crise você vai. Então ter alguém pra te puxar de volta pra realidade é muito bom, é muito bom. Então assim, isso é importante. Muito obrigada, vou pesquisar sobre essa técnica para melhor domínio. Sim, Maria, muito bom. Sentir dor no corpo? Sim, Andréia, pode ser. A maioria das minhas crises são por pensamentos intrusivos. Por que a ansiedade no TDAH parece ser ampliada? É porque deixamos tudo para depois ou tentamos fazer tudo junto? Juninho, na verdade, o TDAH, eu vou falar para vocês que um transtorno, e principalmente um transtorno do neurodesenvolvimento também, mas não só esses, como outros, quase nunca eles vão vir sozinhos, tá? Eles, na maioria das vezes, vêm com uma comorbidade, que é o quê? Algum outro transtorno atrelado, entendeu? Quando eu faço avaliações neuropsicológicas, na maioria das vezes a pessoa ela tem o diagnóstico de TDAH e junto o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Entendeu? Ou autismo e junto ansiedade social, transtorno de ansiedade social. Ou então transtorno de... Então assim, né, Juninho, não é que parece ser... Não acredito que parece ser ampliada, é porque o próprio TDAH já tem algumas dificuldades, certo? E aí, somadas e atrelada à ansiedade também é muito desgastante. Eu acho que é por isso que você quis dizer dessa sensação ampliada, né? Porque é mais uma questão ali para eu cuidar, né? Então, gente, é muito importante buscar ajuda profissional. Ellen, manda de novo a sua pergunta, porque ela não chegou no chat para mim, tá bom? Se você puder mandar de novo. Gente, quem chegou agora, consegue republicar para mim? Alguém consegue fazer isso? Ó, vamos dar um tempo para fazer isso. Todo mundo, ó, fica apertando na tela, aqui, e clica na opçãozinha amarelo, vê quem consegue, pra gente poder levar essa live tão importante para mais pessoas. Ah, chegou aqui, ó, Ellen, chegou aqui. Ellen, quando dou uma crise eu fico extremamente fraca, nem consigo levantar da cama, é normal? Ellen, a gente vai falar disso, sobre a exaustão pós-crise de ansiedade. A gente vai falar, tá bom? Fica aqui na live. Você vai ver que vai casar muito bem com o que você tá perguntando, pode ser? Como saber se é realmente crise de ansiedade ou outra coisa? Então, Gláucia, normalmente quem vai te falar assim exatamente o que pode ser algo mais diagnóstico ali vai ser o profissional da saúde mental. No caso, entendendo o seu caso, não em live, tá? Se você vê algum psicólogo fazendo diagnóstico em live, entendeu? Nada a ver. Então, assim, no consultório que você vai ter um melhor entendimento, tá? Obrigada a quem republicou, tá, gente? Muito obrigada. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, acho válido, né? A gente falar um pouco sobre... Deixa eu ver. Tá, a gente falou sobre a questão do medo de perder o controle, né? Que foi um ponto, aquele pensamento que vem junto de eu vou perder o controle. Então, acho que esse a gente não precisa retomar. Bom, eu tinha separado um outro aqui. A gente falar sobre como que o corpo ele pode viciar no estado de alerta. E por isso as crises continuarem voltando. Vocês acham válido a gente falar sobre esse? Acho legal, né? Sobre como o nosso corpo vicia no estado de alerta e por isso as crises voltam e voltam e voltam. Válido? Válido? Eron, obrigada por me seguir. Gente, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir e continua curtindo. Todo mundo nos tabs, tá? Curte bastante pra gente continuar essa live.
Seguinte, fofa, Lala, Simone, obrigada meninas por me seguirem, viu? Vocês já repararam que tem fases que as crises de ansiedade elas acontecem por qualquer coisa? Sim ou não? Quem aqui já reparou nisso? Que parece que tem algumas fases que as crises elas aparecem assim, ó, por qualquer coisa, literalmente, né? Tipo, você tá relativamente bem, tá tudo bem relativamente, e aí vem um desconforto, tá? Vem desconforto e o coração, o corpo dispara. Coração, ó, corpo dispara. Aí parece que a ansiedade, ela vai. Ela é muito fácil de aparecer, vamos dizer assim. O que isso pode estar indicando pra gente? Que o corpo, ele realmente pode acabar, de alguma maneira, associando demais esse estado de alerta, viciando. Então, assim, se você é uma pessoa... Rose, obrigada pelas rosinhas. Se você é uma pessoa que você vive em tensão, você vive o tempo todo tenso, você vive o tempo todo hiperatento, o seu cérebro, ele entende que esse é o seu normal. Ele entende que é o seu normal. Ele se adapta, entendeu? Ele sempre fica pronto, então, para reagir. Então, é como se você estivesse dormindo com o olho aberto e o olho fechado. Né? Isso faz com que qualquer sensaçãozinha diferente já deixou muito sensível ao perigo, tá? Então, isso é algo sério, gente, porque é um hábito, é puro hábito interno. O cérebro, ele ama padrão, né? Trazendo novamente a neurociência, o nosso cérebro, ele ama padrões, ama. Ele acha mais seguro repetir o que ele já conhece, mesmo que seja ruim, do que tentar alguma coisa ali desconhecida. Então, se você já teve várias crises, o cérebro, ele criou um caminho mais rápido para chegar na crise de novo. Entendeu? Para te manter em alerta de novo. Para sua preocupação virar um pensamento catastrófico de novo. E aí uma sensação física trazer novamente uma ansiedade. Tá? E outra, quando a pessoa ela começa a evitar situações com medo da crise, que foi o que eu falei no começo da live, de evitar ir para tais lugares e tudo mais, o cérebro ele também aprende que então isso é o correto. Que então se a gente evitar, logo a gente não tem risco, crise, né? Sei lá. Por isso que a ansiedade ela fica pingando esses hormônios de alerta ali aos pouquinhos, o tempo todo, vamos dizer assim, e você fica mais sensível. Então, isso, gente, foi o que eu disse, é hábito interno. O que significa? Que não é só sobre sentimentos que a gente está falando aqui. A gente vai precisar ensinar o nosso corpo a sair do modo de alerta. Então, primeiro, como que eu ensino isso ao meu paciente, né? Se a gente parar para pensar. Primeiro de tudo, lembra que eu falei de identificar os pensamentos automáticos? Beleza, ajuda, mas tem também, além de identificar os pensamentos, além disso, a gente fazer um treino de perceber essas sensações no corpo sem catastrofizar, sem virar a pior coisa do mundo. Como que a gente faz isso? Exercício de regulação do sistema nervoso, entendeu? A exposição gradual, enfim. Então, tudo isso eu trabalho ali com o meu paciente. Claro que cada caso é um caso, daí eu vou pegar o caso dele, eu vou estudar, a gente vai aplicar tudo bonitinho que dá pra fazer no caso dele, tudo certinho. Mas assim, gente, não pense também que vocês estão fadados ao sofrimento eterno, né? Se o meu corpo, o meu cérebro, ele já associou esse estado de tensão, ele tá mais sensível a esse tipo de coisa, a gente consegue também desestruturar isso. Assim como o nosso cérebro aprende essas coisas, ele consegue desaprender também. Entendeu? Existe um termo que a gente usa chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é isso. É a capacidade cerebral de se adaptar a novos jeitos de funcionar. Entendeu? Por isso que a psicologia funciona. Porque a gente trabalha justamente isso. Ok? Então, assim, a gente consegue, tá? Não pensem também que agora que o cérebro já tá assim, você vai viver assim, não. Passei por todos esses sintomas. Entendi, alegria. Eu sou muito viciada no celular. Quero deixar de ser o que eu faço. Maria, vício em tela? Tá, a gente vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, provavelmente, viu? Multidisciplinar.
tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui, tá bom? Podem mandar. Gente, não fiquem mandando nome de medicação no chat. Deixa eu, ó. Isso aqui não pode, galera. Já vou silenciar já. Porque assim, ó, se você fica... O outro indicando medicação no chat. Gente, que é isso? Não. Por que eu falo que não é pra mandar medicação no chat? Primeiro porque a pessoa vai ler e vai querer tomar. Ela nem sabe. Segundo que isso é algo médico, é algo que o médico que tem que indicar pra pessoa. E não o outro lá falando, tome isso aqui, o outro. Ai, gente, por favor, né? Segura isso aí. Silenciei, amigo, te silenciei. Agora você já tá sabendo, tá? Não vou te bloquear, mas assim, fica a par aí, porque não pode, tá? É algo sério isso. Tá bom, gente? Pode até derrubar a live isso aí, entendeu? E a gente tá fazendo uma live tão boa, né? Uma live informativa. A gente não quer derrubar. Então, assim, não fica mandando nome de medicação, tá? Vamos pra próxima. Para um próximo bloco que eu separei também da gente falar, mas só se vocês verem sentido. Se vocês não verem sentido, a gente pula, tá? Que é a ansiedade noturna. Eu achei válido falar sobre crise de ansiedade, dessa parte de ansiedade noturna. Acham válido também a ansiedade que aparece pior à noite? E aí? Podemos falar da ansiedade que parece pior à noite ou a gente pula, galera? Deixa eu jogar um baúzinho. Vou jogar aqui, Domingos. Obrigada por me lembrar, viu? Obrigada, que daí a gente já ativa o Heart Me, né? Principalmente domingo à noite, não é, Érica? Principalmente domingo à noite. Teve alguém que me deu oi aqui, a Cristiane, né? Medlin, é isso? Medina. Cristiane Medina, seja bem-vinda. Tá, então vamos falar sobre a noite. Acho válido então, tá? Porque de fato, tá? A gente tem pessoas que até conseguem segurar a ansiedade durante o dia. Conseguem segurar a ansiedade durante o dia. Só que quando chega a noite, piora. Por quê? Porque assim, o seu corpo ele já tá cansado de alguma maneira, e aí você deita ou relaxa, tenta relaxar pelo menos, e a sua mente ela já dispara. E aí pode vir até aparecer a crise de ansiedade no período noturno, tá? Aquela respiração, toda aquela coisa que eu sempre falo, né? Às vezes não vem nenhuma crise de ansiedade de fato, completa, mas vem uma sensação de eu não tô segura. Sabe uma sensação assim à noite? Bate ali, aí vem uma pergunta, por que a noite sempre parece mais difícil quando a gente fala de ansiedade? Porque, gente, certeza que vocês já ouviram falar nisso, mas eu vou falar novamente. Durante o dia a gente tá ocupado, tá? De alguma maneira a gente tá ocupado com alguma coisa. Ou a gente tá se distraindo, ou a gente tem mais estímulos, sabe? Ou a gente tá no trabalho, tá com pessoas, ou tá em casa mesmo, mas tá com a televisão ligada, tá vendo no celular, seja o que for, você tá fazendo alguma coisa. Só que à noite não tem nada disso, né? Quando você deita pra dormir, é você e a sua cabeça. É você e os seus pensamentos. É o silêncio, né? O famoso silêncio, que eu sempre falo em live. E esse silêncio, às vezes a ansiedade, ela usa, né? Disso pra ela aparecer, pra ela ficar mais alta, tá? Outra coisa que ninguém conta aí pra gente é que o nosso corpo, quando chega à noite, o nosso corpo ele muda de estado fisiológico, tá? O que significa isso? Mudar de estado fisiológico. À noite, na maioria dos casos, tá claro que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada fisiológico é cada fisiológico, mas o que a gente percebe e entende de uma maneira geral, pelo menos era pra ser, né? Que à noite a nossa frequência cardíaca às vezes ela cai, a nossa temperatura às vezes diminui, às vezes a nossa respiração também muda de alguma maneira, sabe? Vem uma sensação de calmamento ali, de calma do corpo, calma, né? E assim... tem muita gente também que aparece ansiedade à noite por conta do medo do amanhã. Faz sentido, gente. Pessoal, gente ansiosa raramente tem medo do agora, né? Vocês podem ver, tem medo do depois. Então assim, será que amanhã eu vou aguentar? Será que amanhã eu vou ter outra crise? E se eu não dormir e ficar pior e amanhã eu estiver péssima? E se amanhã à noite eu também não conseguir dormir? Então, só os pensamentos também já ligam ali
esse alarme da ansiedade, vocês viram? E de novo, obviamente, à noite é o momento que ninguém tá vendo. Então, assim, tem muitas pessoas que falam pra mim que à noite, né, todo mundo já dormiu, beleza? Então, assim, você tá lá no escuro, todo mundo já tá dormindo, e aí você às vezes fica preocupado também. Então, isso também é um ponto. E aí, depois que a crise passa, vem essas preocupaçõezinhas, esse cansaço emocional ali, tá? Então, novamente, lugar para tratar isso, gente, na terapia, o ciclo da noite. Então, assim, isso aparece bastante na clínica, é uma coisa que eu também trabalho com os pacientes, né? Vamos falar desse medo antecipatório, né? De você interpretar ali as suas sensações corporais. Vamos criar algumas estratégias ali de regulação antes de dormir, higiene do sono, várias outras que a gente usa, né? Reconstruir a sua relação com o silêncio, porque se à noite tá silêncio e a crise aparece, então a gente vai ter que, né, quebrar esse ciclo, tá? Então, a gente também trabalha isso, tá? Até você chegar no momento que você não precisa ficar brigando ali com esse silêncio à noite, você consegue quebrar utilizando as técnicas, os manejos ali que o psicólogo ensinou vocês. Então a gente consegue fazer, tá bom? Consegue fazer isso. Agora vamos falar sobre o que a Ellen trouxe pra gente, tá? Jéssica, obrigada por me seguir. Gente, ó, o baú foi liberado. Vamos todo mundo clicar no baú pra mim? Abre ele e quando vocês pegarem uma moedinha, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome, o Heart Me. Vê quem consegue fazer isso? Clica no baú, pega uma moedinha e ativa esse coração laranja que tá na minha cabeça, ó. Vamos ver quem consegue fazer isso. E todo mundo que estiver gostando da live, gosta do assunto de saúde mental, segue o perfil para vocês não perderem as próximas, tá bom? Que aí vocês podem aparecer sempre aqui. Ah lá, Tami conseguiu, PH conseguiu, Francisca, obrigada por seguir, DNY, obrigada por seguir. Valeu, gente. Todo mundo que pegou moeda, ativa o Heart Me, tá? Perfeito. Jocileide, obrigada por me seguir, Jocileide. Seja bem-vinda. Vamos falar do que a Ellen trouxe pra gente, que é a questão da exaustão depois da crise, né? Porque depois que você tem uma crise, vem uma sensação de fato exaustiva, uma sensação de que você fica até quebrado, sabe? Cansa, né? A crise acabou, só que você não volta ao normal repentinamente. Tipo assim, a crise passou, eu já voltei ao normal. Você fica esgotado depois de uma crise de ansiedade. É ou não é, gente? Como se você tivesse corrido uma maratona, assim, sabe? Cansado, esgotado depois de uma crise. É assim, sim ou não? Vocês concordam? Porque tem gente que acha que o que é pior é a crise em si. Mas às vezes o que é pior é depois dela. Você se sente exausto, tá? O corpo, ele pesa, ele fica assim pesado. O cérebro fica um pouco mais lento. Você fica meio estranho, sabe? Uma sensação de estranheza. Aí pode vir a culpa, que também pega, sabe? Por que eu não consigo controlar essa crise? E aí você se sente culpado por não conseguir controlar. Isso é algo sério, né? Porque a gente não devia sentir culpa. A gente não escolheu ter crise de ansiedade. Então, assim, além de ter que lidar com a crise, a gente ainda vai ter que lidar com a culpa? Isso é sério, né, gente? Então, assim, esse cansaço depois da crise é algo que é muito comum, infelizmente. E outra, tem pessoas que têm uma vergonha também depois da crise, né? Olha lá, os gatilhos que a ansiedade deixa, exato. Fingir normalidade depois de uma crise também é pesado, você fingir normalidade, né? Então, assim, por isso que vocês viram a importância da terapia, gente, porque ninguém merece viver em sofrimento eterno, tá? A gente, principalmente porque tem solução, porque tem tratamento, né? Não é fórmula mágica, não. Mas só de você começar, você já tá cuidando. Você já tá olhando com carinho, entendeu? A Vera perguntou se eu atendo online. Sim, Vera, eu faço atendimento online, tá? Dos meus pacientes, de manhã e de tarde, segunda a quinta, tá? Então, se você quiser mais informações sobre como é a terapia comigo e tudo mais, Vera, é só você clicar aqui do lado do chat, nesse balão amarelo, clique em cima dele e escolhe a opçãozinha terapia, que eu te passo mais informações sobre ela, tá bom? Então, assim, muito importante.
Agora, o que eu queria trazer aqui pra vocês, gente? De verdade, se vocês ficaram aqui e vocês se identificaram, tá? Com tudo que eu falei. Então, assim, se identificou com os sintomas, se identificou com os pensamentos, se identificou com as preocupações, tudo. O que você vai fazer? Gente, primeiro, buscar ajuda, tá? A gente não precisa viver com crise de ansiedade. Crise de ansiedade tem tratamento, tá? Transtorno de ansiedade tem tratamento. Não é que a gente vai aprender a conviver com a crise pro resto da vida, não. A gente vai colocar estratégias ali pro seu cérebro, entendeu? Treinar o seu corpo a sair desse modo de alerta e outra, reconstruir a segurança ali. Porque a ansiedade, ela tira a sua segurança. Então a gente faz, tá? Eu não tô falando isso de boca pra fora, gente, porque eu trabalho exatamente com esse público. É o meu nicho, tá? É a minha área de especialização clínica. Eu tô fazendo a especialização dos transtornos de ansiedade e pânico. Então eu estudo, eu atendo, eu pesquiso sobre transtorno e pânico e ansiedade e tô me especializando na área. Eu sei como é que funciona por dentro. Todas essas informações que eu trouxe para vocês são informações validadas, tá? E eu sei também que ninguém melhora sozinho com base de força de vontade. Com base e força de vontade é bem diferente de você buscar um profissional da área. Então, assim, façam um acompanhamento de verdade adequado. Vocês vão ver que com o acompanhamento, depois de um tempo, as crises elas vão diminuindo, os gatilhos eles vão perdendo a força, você consegue sim ir controlando, você consegue voltando a confiar em você, tá bom? Existe tratamento, tá? Existe tratamento. Então, se tá passando por isso, se tá tendo crise de ansiedade, se tá tendo pânico, se não consegue sair de casa, não normaliza. Não espera piorar para procurar ajuda. Não faz isso. Não espera piorar para procurar ajuda, tá? Busquem ajuda agora. Agora, se vocês puderem, tá? Importantíssimo. Gente, então assim, ó, se vocês gostaram do assunto da live, não esquece de seguir o perfil, tá? Para vocês não perderem. Amanhã a gente vai falar de tive um diagnóstico e agora? Então a gente vai falar sobre isso. Depois do diagnóstico, a gente vai conversar. Quinta-feira vamos falar de dependência emocional, então ó, segue também para não perder dependência emocional. E sexta-feira vamos falar de ansiedade generalizada. Então a galera que falou da tag ali, ó, aparece aqui sexta-feira. Tanto amanhã, quanto quinta, quanto sexta, a gente vai aparecer às 9 horas da manhã aqui. 9 horas, tá bom? Combinado? Jocileide, obrigada pela rosinha. Pode falar do medo da ansiedade voltar depois de uma semana? Então, PH, isso na verdade é muito comum, né? Porque assim, às vezes não é nem medo também, né? Junto, mas também a frustração. Depois que a gente passa em uma semana sem crise, uma semana mais tranquila, a gente se sente frustrado quando a crise volta. Porque você pensa que as coisas estavam caminhando e de alguma maneira você vai lá e tem outra crise. Então isso frustra. Isso dói, né, de alguma maneira. Então, assim, tudo isso, medo, frustração, tudo isso que as crises de ansiedade elas trazem, PH, foi o que eu falei pra galera. A gente vai precisar olhar, fazer um acompanhamento profissional para isso. Bom dia, princesa, seja bem-vinda. Josiane, obrigada por me seguir. Sexta-feira, Flávia, 9 horas da manhã. Agora as minhas lives elas vão acontecer às 9, tá bom? Jéssica, obrigada pela rosinha também. Agora eu vou deixar com que vocês façam perguntas. Vocês têm pergunta, gente? Tem pergunta que eu não respondi? Tem alguma pergunta específica? Quer saber mais? Vamos aproveitar esse finalzinho pra gente poder conversar então um pouquinho mais antes de ir embora? Podemos? Se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, a gente encerra. Ariane, obrigada por me seguir, Ariane. Gente, eu queria saber, enquanto vocês estão fazendo perguntas, bom dia, Bia. Quem aqui que tá assistindo a live tá aqui pela primeira vez? Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Assim, me viu na For You e ficou? Tem alguém? Manda um eu no chat. Eu queria saber quem é novo. Tem alguém novo aqui? Ah, tem uma galera, então, olha só, tá? Então, ó, sejam muito bem-vindos aqui, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafa, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. Eu sou neuropsicóloga, tá? Então, que legal, Francisca. Eu sou formada desde o final de 2022, então eu já tô aí atuando na psicologia já faz
Vai fazer 4 anos já, apesar da carinha de baby. Eu já tô indo pro 4º ano nessa trajetória da psicologia clínica, né? Me formei aos 23, vou fazer 27 agora, em breve, né? Então, assim, já faz um tempo que eu tô nessa caminhada, tá? Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá? Todo mundo que tá aqui. Eu também tenho a especialização, ou melhor, tô fazendo a especialização aqui nos transtornos de ansiedade e pânico, então eu trago essas temáticas pra vocês. Sigam o perfil caso vocês gostem do conteúdo, caso vocês gostem de psicologia, tá? Eu tento aí sempre prezar pela ética, trazer o conteúdo de qualidade, né? Importante. Márcio, obrigada por me seguir. E agora eu vou responder as perguntinhas de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Ansiedade pode ser genético? Na minha família, mãe, irmã, tia, todos têm ansiedade. Nil, isso é uma pergunta ou uma afirmação? Você tá aí ainda, Nil? Você perguntou ou você afirmou? Fiquei na dúvida agora se foi uma pergunta. May, terapia é o melhor investimento que você pode fazer, justo? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu acho que ele já saiu da live. Minhas crises à noite, porque eu seguro tudo durante o dia. Minha amiga teve uma crise no domingo, ela não conseguia nem respirar, a Sharira colocou. Rafa, sobre o terror noturno, por que temos isso? Já tive, parece filme de terror. O terror noturno em específico, Juninho, eu não vou saber, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa parte, tá? Eu só falo do que eu domino. Quando eu não domino, eu prefiro não falar. Porque vai que eu falo bobagem, né? Mas eu posso estudar um pouquinho sobre o terror noturno, Juninho, e aí te trazer de volta essa pergunta. Te trazer a resposta, na verdade. Pode ser? Porque eu vou ficar devendo mesmo. Eu não tenho tanto conhecimento sobre terror noturno, de verdade, tá? Como podemos ajudar nessas horas? Sharira, ajudar a pessoa a fazer a técnica de respiração e ajudar a pessoa a fazer a técnica dos 5 sentidos. Sharira, vai lá no meu perfil, tem um vídeo, o último vídeo que eu postei, que tá escrito assim aqui em cima. Isso pode salvar sua cabeça durante a crise de ansiedade, tá? Então você vai lá no meu vídeo e aí você assiste que eu tô explicando cada uma com mais calma, tá bom? Tem pessoas que não querem buscar ajuda, não aceitam. Sim, tem. Ultimamente estou tendo crises frequentes. Jocileide, você faz terapia? Como é que é? Deixa eu ver o que mais vocês disseram aqui. Peraí. Tem uma pergunta específica, Leal. Bom dia, Beatriz. Falta de sono é crise de ansiedade? Não necessariamente, Bia. Pode ter crise de ansiedade ou pânico dormindo? Então, Andy, eu acho que isso vai puxar até a questão do que falaram do terror noturno, né? Então, eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso para trazer para vocês. Eu fico muito sem fôlego. Tá, Sharira eu respondi também. A galera que tá aqui pela primeira vez eu respondi. A Ellen colocou uma questão dela. Meu nome é Gabriel, bom dia. Bom dia. Ansiedade faz sentir sensação de amargo na boca? Silvana, pode ser, mas dentro dos sintomas da ansiedade tem outros que são bem mais comuns, tá? Bom dia, exploradora galáctica, seja bem-vinda. Ansiedade faz... eu já respondi. Será que a ansiedade também é quando a pessoa quer acordar, mas o corpo não move? Isso parece mais paralisia do sono, né? Eu vejo que a minha mãe precisa de acompanhamento, mas ela não admite, poxa. Ansiedade quando estamos perto de menstruar, é normal? Sim, até porque tem as questões dos hormônios, né? Tu não olha, acabei de olhar, Silvana. Viu? Tem que ter paciência. Minhas crises não consigo trabalhar, me dá náusea e não consigo me alimentar. Loura, vamos lá, olha só. Olha só, a gente tá em um sofrimento emocional tão grande a ponto disso tá afetando a sua vida profissional. E não só profissional, mas a sua vida, impactando áreas da sua vida de alguma maneira. Então, Loura, o que eu falo pra você e o que eu pergunto pra você, né? Você está em acompanhamento psicológico, principalmente porque esses sintomas, eles trazem impactos na sua vida? A pergunta é essa. Me responda. Bom dia, Priscila Rosa.
Conversei com o médico hoje sobre isso, ele ficou de passar umas medicações, pois eu sinto que preciso. Tá, mas ó, é importante a terapia também, tá bom, Jusileide? Mari, obrigada pela rosinha. Bom dia, Moniz. Seja bem-vinda. Moniz, como eu sei qual tipo de terapeuta eu preciso passar? Vai depender da sua demanda. Qual que é a sua demanda? E vai depender da identificação também. Tem muitas pessoas que amam a psicanálise. Amam, de paixão, assim. Gostam muito de uma psicanálise, tá? Tem outras pessoas que amam a TCC. Ama exercício prático, ama tarefinha de casa, não gosta de ficar só falando e o profissional não trazer nada de volta, né? Antes de entrar na live, eu tava vendo a For You e eu vi um post sobre isso, uma psicanalista, na verdade. Ela falou assim, quando o paciente pergunta sobre tarefa de casa, e eu falo, mas aqui não tem tarefa de casa. Então, assim, exploradora, vai depender de qual você se identifica mais. Dentro da psicologia, existem algumas abordagens diretivas e não diretivas. Diretivas significa que o profissional ele vai devolver, ele vai conseguir te trazer técnicas, ele vai ser um participante ali ativo junto com você na consulta. Abordagens não diretivas são aquelas que você mais fala, são mais reflexivas e não necessariamente o psicólogo vai te trazer algo de volta. É uma mais para você ficar ali falando. Então vai depender muito de qual você prefere. Qual que você prefere? Ai, minha mãe tá te ligando. Atende aí, eu acho que é sobre trabalho. Gente, deixa eu ver aqui. A minha abordagem é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então é uma abordagem diretiva. Eu troco com os meus pacientes. Eu dou exercício, tarefinha, tudo desse jeito. Peraí, gente. Agora eu fiquei sem celular, eu vou ter que ver por aqui. Fico com falta de ar quando caminha do nada, é normal? É minha filha que sente. Ficar com falta de ar quando caminha do nada? Francisca, depende, né? Depende. Eu precisaria... Bom, entender melhor, gente. Vocês precisam primeiro descartar as causas médicas também, tá? Porque às vezes falta de ar, essas coisas, dores, essas coisas, é legal fazer um check-up. Entendeu? Ela mandou mensagem, né? Eu tava usando seu celular. Acho que o problema é que não queria aceitar. Mas eles vão entrar aqui? Não sei. Ai. Passo com psiquiatra, mas não consigo passar com psicóloga. Por quê, Andréia? Falta de fome seria crise de ansiedade? Não necessariamente, Bia. Josileide, sim, faço consulta online, tá bom? É de segunda a quinta. Mas eu tô com pouco horário agora antes do recesso, viu? Bom, mas se você quiser mais informações sobre como é a terapia comigo, é só clicar na opçãozinha amarela aqui do lado do chat e escolher a opção terapia, que eu te passo aí mais informações, tá? Eu tenho trava na hora da fala por causa da ansiedade, mas eu consigo falar de boa, ok? Beleza? Você consegue falar de boa, então isso é algo que não interfere, né? Bom dia, Rani, seja bem-vinda. Muita dor de cabeça que não passa com remédio, estou esgotada mentalmente. Essa dor pode estar ligada à ansiedade? É isso que você perguntou? Relacionada a isso? Moniz, depende. Se você passou no médico e não tem nada biológico que explique as dores de cabeça, pode ser dor de cabeça tensional, né? Quando a gente fala de um estado de tensão, mesmo sem perceber, as áreas mais afetadas nessa tensão é ombro, pescoço e cabeça, né? Sabe aquele momento que a sua cabeça ela fica com uma pressão, que parece que tem uma faixa amarrada na sua testa? Uma dor assim que não sai? Pode ser de tensão, então pode ser sim de sofrimento emocional. Jenny, você faz terapia? Meu irmão vai se formar em psicologia, mas ele nem pode me atender, né? Não pode. Não pode não, Bia. Não pode te atender não. Eu tenho um monte de parente que quer que eu atenda eles. A minha avó, ela é louca pra eu atender ela, tadinho. Meu marido também quer que eu atenda ele aí, ó. Todo mundo, minha família inteira quer que eu atenda eles. Vai ver se eu posso. Não posso, não. Não posso atender nem a minha mãe quer que eu atenda ela. Meu nome é Mari. Fiz 2 cirurgias da coluna e hernia de disco e não consigo trabalhar. Entendi, Anzer. Eu gostaria de você, é de São Paulo, de onde é o seu consultório? Rani, ou Rani, não sei, na verdade,
Eu sou de São Paulo, só que eu não tenho consultório presencial. Eu nunca tive vontade de abrir consultório presencial, desde quando eu me formei. Eu nunca tive vontade de pagar sala, pagar aluguel de sala, nunca quis. Então, o formato online ele funcionou bem pra mim, porque eu trabalho home, eu tenho um escritório dentro da minha casa, que é onde eu tô agora, no caso. Então, eu atendo os meus pacientes, trabalho home office, não preciso pagar aluguel de sala, né? Então, por isso que eu não tenho consultório presencial. Só que eu consigo atender a galera do Brasil todo. Então, eu atendo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu atendo uma galera, nossa, de muitos lugares. Longe pra caramba, muito longe. E fora do Brasil também. Tá. Comecei a trabalhar recentemente e tô sentindo muita angústia, com saudade da minha rotina, olha só, né? Isso tem até a ver com luto simbólico. Quando a gente perde uma rotina, isso também faz parte, sabia? Já mandei pergunta, mas você não respondeu? Zélia, manda de novo pra mim, por gentileza. Não chegou a sua pergunta. Se você puder mandar de novo, eu te respondo com todo carinho. Tem dicas pra alguém que vai se formar em psicologia? Se formar, Viviane, ou informar? Se formar, você disse, né? Porque te possibilita uma vida melhor, sem tantos... Exato, exatamente, Juninho. No caso, Viviane, dicas para você que vai se formar? É porque assim, tudo vai depender da área que você vai escolher atuar, né? Por exemplo, você quer ser o quê? Psicóloga clínica? Ou você quer ser psicóloga da prefeitura? Ou você quer fazer um concurso? Ou você quer ser psicóloga escolar, hospitalar, do trânsito, do esporte, organizacional? Qual psicóloga você vai querer ser, Viviane? Porque assim, vai depender de qual área você vai. Só que, independente da área que você for, eu acho que uma dica que eu te dou é nunca parar de estudar. Porque como a gente trabalha com uma ciência, a ciência muda o tempo todo, né? A ciência está evoluindo o tempo todo. A mente humana, o cérebro humano, a gente está descobrindo muita coisa interessante. Então tá todo o tempo evoluindo. Então assim, se você acha que você vai estudar na faculdade e parar ali, sinto te dizer que não é assim. Você vai ter que continuar estudando, continuar se atualizando, continuar entendendo sobre as questões aí da neurociência e tal, essa parte, porque assim, isso interfere no seu trabalho também. Então é muito legal você estar sempre atualizada das coisas, tá bom, Viviane? É importante, ok? E psicóloga Patrícia Gomes, obrigada por me seguir, deixa eu te abraçar de volta aqui. Que as psis tudo um abraço de volta, gente. Eu gosto de quando tem psicóloga aqui na live. O que eu tenho que fazer? Tomar demais com essa rotina de emprego, terapia. Porque como você tá num período de adaptação, você vai precisar buscar um acompanhamento profissional. Luciene, bom dia. Qual o valor de uma consulta? Luciene, a gente não pode falar valores de consulta em live, tá? O nosso código de ética, ele não permite esse tipo de coisa. Então, assim, se você quiser mais informações, você vai ter que me mandar uma mensagem no privado, que daí eu te passo valores, horários, como é que funciona, tudo certinho. Então, assim, Luciene, vai aqui nesse balão do lado do chat, esse balãozinho amarelo com essa setinha pra cima, clique em cima dele e escolhe a opção ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Escolhe a opção aqui, aqui, ó, como funciona a terapia. Clica aqui, como funciona a terapia, que daí eu te passo as informações de como funciona, tá bom? Gente, bom, eu acredito que seja isso, tá? Todo mundo que gostou da live, gosta desse assunto, segue então o perfil. Amanhã a gente tá de volta, 9 horas da manhã, estamos de volta aqui, tá? Hoje, agora tenho bastante coisa pra fazer, então assim... Leal, sua pergunta também não chegou. Tá bom, Ellen. Será normal esse sentimento de vazio que tô sentindo? Então, Nath, a gente vai precisar entender... Você vai precisar buscar um profissional da psicologia, Nath. Porque, assim... A gente precisa estudar os casos, a gente precisa entender cada caso, entendeu? Então, assim, busca ajuda, tá? Gente, quem eu não consegui responder as perguntas Zélia, não chegou mesmo sua mensagem, viu? Não chegou. Pessoal, quem eu não consegui responder as perguntas, aparece aqui amanhã, reformula a pergunta, manda de novo, se eu puder responder, tá bom? Muito obrigada pelos 28.2k de like. Muito bom, obrigada
de coração, tá? Amanhã a gente se vê às 9 horas da manhã. Ótima terça-feira pra vocês, se cuidem, tá bom? Amanhã a gente tá de volta, trazendo alguns temas. Importante, né, a gente tá aqui, tá? Então, obrigada meus moderadores, obrigada galera que participa também, que tá aqui sempre, quase todo dia tá aqui comigo, muito obrigada, viu? Vocês que fazem a live acontecer, tá? Quem não conseguiu assistir a live, depois vai lá ver no YouTube. Na verdade, eu tô pecando nessa parte, porque eu tô esquecendo de jogar as lives lá, já faz uns 2 dias já, gente, que eu não jogo, eu vou ter que dar uma atenção pra isso também, tá? Mas eu vou colocar lá, tá? Só me organizar primeiro. E quem quer as técnicas que eu falei aqui sobre ansiedade e tudo mais, vai no último vídeo que eu postei, que lá no último vídeo eu falei exatamente sobre isso. Não esqueçam de ativar a notificação da live também, tá? Clica no meu perfil, vai aqui na opção desse esse sininho, que você já tem as notificações ativas. Sidney, obrigada pela rosinha. E vai naquele último vídeo também, tá, gente? Aqui no meu perfil, ó, esse vídeo que tá escrito: isso pode salvar a sua cabeça em uma crise de ansiedade, ó. Eu falei exatamente o que você deve fazer pra ir, de fato, entendendo sobre isso, tá? Sim, Maria, eu vou jogar. Pode deixar. É isso, gente. Um beijo, se cuidem e até amanhã. Amanhã a gente se vê, agora eu vou responder a galera que me mandou DM aqui, que eu tô vendo as notificações chegando, ok? Tchau, gente, até mais, até amanhã, viu? Tchau, tchau. Até mais.